Teorema do resto para polinômios, né, na divisão. Ele diz o seguinte, olha, o resto da divisão de um polinômio p de x por um binômio x menos a é o próprio valor numérico do polinômio para x igual a a, né? Ou seja, o p de a. Vamos fazer um exemplo numérico aqui, você vai ver, né? Eu vou fazer a própria divisão e depois vou usar o teorema para você ver que é tranquilo, né? O uso do teorema ajuda nesse caso. Então, primeiro, vamos fazer a divisão mesmo. Ó. Você tem aqui menos 2x quadrado menos 3x mais 4, né? Dividido por x menos 1. E aí está pedindo o resto, tá? Então, nós já praticamos isso nos vídeos anteriores aí, né? Aqui nós temos que pensar em algo para colocar aqui que multiplicado por x vai dar o menos 2x quadrado lá. Então só pode ser o menos 2x, não é verdade? É porque menos 2 vezes o 1 que está lá em cima, né? Vai ficar o menos 2. E o x vezes x vai ficar x ao quadrado. Na subtração, isso vai sumir. Bom, ali você tem o menos 1 ainda para multiplicar, né? Então você tem aqui o menos 2 vezes menos 1, menos com menos dá mais. Né? Daí você tem 2 vezes 1 dá 2 e o x, né? Então fechou aqui. Essa primeira parte aqui, ó, menos 2x quadrado subtraído dele mesmo vai zerar. E daí aqui você vai ter o menos 3x menos mais 2. Então, ou seja, vai ficar menos com mais dá menos, né? Então, menos 3x com menos 2x fica menos 5x. Baixa o 4 aqui, ó. E aí vamos pensar lá. Né? Que número que eu coloco lá que vai dar o menos 5x? Então, menos 5, né? Menos 5 vezes x fica menos 5x. E aí, menos 5 vezes menos 1, menos com menos mais, 5 vezes 1 dá 5. Quando nós fizermos a subtração, o menos 5x, né, subtraído dele mesmo, vai dar 0. E aí você vai ter o 4 menos o 5, né? Daí vai ficar menos 1. Esse é o resto, tá vendo? O resto da divisão, que é menos 1. Foi obtido aqui. O teorema do resto vai dizer o seguinte, olha, não precisa fazer toda essa conta. Quando você tem uma configuração, né, igual essa aqui, um binômio desse, beleza? Bom, quando você tem esse binômio, né, você tem aí o divisor nesse formato, x menos a. Aqui quem é o a? Ó, quando ele escreve lá o x menos a, é só você comparar a posição. Nesse caso aí, você considera que o a é exatamente o 1, tá vendo? O resto está tudo igual, o x e o menos. Então o a é igual a 1. Então o teorema diz o seguinte, olha, calcula P de a, o valor numérico. Já tem um vídeo específico sobre valor numérico aí. Então coloca o 1 no lugar do a, que é o valor que é dele aí nesse caso, né, do binômio. E aí lá no polinômio você coloca o 1, né, no lugar do x, então. Menos 2 vezes, ó, x ao quadrado, tá? Tô olhando aqui para o polinômio a de x, viu? X ao quadrado. Então, no lugar do x eu vou colocar o a, mas o a é 1. Então, 1 ao quadrado menos 3 vezes o x. No lugar de x eu vou colocar o a, mas o a é 1, né? Novamente. Então, 1 aqui. Mais 4. Opa, deixa eu só manter a mesma cor aqui, né? Tô deixando branco para mostrar o que foi substituído, então mais 4 aqui da outra cor. Pronto. Então nós temos aqui que o P de 1 vai ser igual. O 1 ao quadrado aqui, pessoal, é 1. Menos 2 vezes 1 fica menos 2. Menos 3 vezes 1 fica menos 3. Mais 4. Então o que nós temos aqui? Ó? Exatamente aquela conta ali, ó, menos 5 com mais 4. Resultado disso, menos 1, que é o P de 1 aí. E segundo o teorema, esse aqui é o resto. E de fato foi quando nós fizemos a divisão aí pelo método da chave. Então, essa é a explicação bem tranquila aí do teorema, né? Só que você tem que ficar esperto
ou esperta com um sinal de menos, porque pode ser, ó, que apareça como mais um. E aí você tem que pensar numa adaptação para isso, né? Então, ó, se nós fizermos a divisão aqui normalmente, ó, 4x mais 5 dividido por x mais 1, né? E por outro lado aqui, o teorema. O teorema vai dizer, olha, faça A, né? No caso aqui não está chamando de P, o polinômio é A, né? No anterior também, né? No anterior também era A, eu acabei fazendo P aqui, mas segundo o teorema, então... Mas assim, o nome não importa tanto, o que importa é a substituição, né? Então, você tem aqui o A, e aí, quem você substitui aqui, né? Não devia ser x menos A? Então, por comparação, ó, você observa que o menos A tem que ser 1. Menos A tem que ser igual a 1. Logo, A multiplicando por menos 1 tem que ser igual a menos 1. Então, aqui você faria o quê? Né? O valor numérico do polinômio quando A é menos 1. Vamos fazer os dois aí para comparar os resultados do resto. Né? Estou para fazer a divisão, mas nosso interesse aqui é realmente aplicar o teorema do resto. Tá? Então, pelo teorema, olha o tanto que é simples, né? Você pega o 4, ó, tô olhando aqui para o 4x mais 5. 4 vezes, no lugar do x, entra menos 1. Menos 1 mais 5. E aí você tem, ó, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 4 com mais 5 fica 1, né? Positivo. Segundo o teorema, esse 1 é o resto. Vamos dar uma conferida aqui pela continha, ó. Então aqui você pega e coloca o 4, né? 4 vezes x dá o 4x que a gente está buscando. Subtraído vai dar 0 e 4 vezes 1 fica 4. Então, zerou aqui, né? 5 menos o 4, né? Vai ficar 1. Conforme o teorema afirmou lá, o resto é 1. Tá vendo? Nesse caso, uma adaptação por conta do sinal, porque o teorema vale para x menos um número. Né? E aí ali a gente tinha x mais o 1. Né? Então nós entendemos que o A foi adaptado para menos 1 para valer o teorema. Olha nesse outro caso aqui. Ó. No vídeo anterior, nós trabalhamos aí com a divisão pelo método da chave, né? E fizemos uma questão parecida. Obtém o valor de m, né? Para que o polinômio a de x seja divisível por b de x. Então, o que nós fizemos lá? Nós fizemos a divisão mesmo, olha. E nós colocamos o x ao quadrado, né? Fizemos a divisão, né? X ao quadrado menos 5x mais m dividido pelo x mais 3, tá? Só que por outro lado, o teorema do resto vai dizer o seguinte, olha, se você pegar esse x mais 3 aqui, olhar para ele como x menos a, um azinho minúsculo, né? Você vai identificar que esse menos a vale 3, ó. Então, a partir disso, ó, menos a igual a 3, você tira o valor de a, multiplica por menos 1, né? A igual a menos 3. E daí o teorema do resto fala, pega esse menos 3, joga no lugar do x que você já acha o resto. Vamos escrever isso para você ver, ó. O resto seria o seguinte, né? Já que nós estamos lidando com o resto, afinal de contas ele fala, olha, tem que ser divisível. Para ser divisível, o resto tem que ser zero. Então tem que determinar o resto para zerar ele. Então, o teorema vai dizer o seguinte, pega o polinômio, que é esse aqui, né, que tem o m, e no lugar do x coloca menos 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 3 ao quadrado menos 5 vezes o x, que é menos 3, mais m. Esse é o resto, segundo o teorema. Faz a continha para você ver, ó, menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 5 vezes menos 3, menos com menos mais, 5 vezes 3, 15, mais m. Isso daqui é 24, né?
mais m. Para ser divisível, o resto tem que ser zero. Já vamos aproveitar aqui então, ó, resto igual a zero. Se o resto é igual a zero, o m tem que ser igual a menos 24, certo? Isso pelo teorema do resto, ó, bem rápido, bem simples, só substituiu, fez a conta, igualou a zero. Na divisão tradicional pelo método da chave, antes de chegar no resto, você tem que fazer toda a divisão, né? Vamos fazer ela aqui também para você ver, ó, que dá um pouco mais de conta, um pouco mais de trabalho. Então, ó, nessa divisão você coloca o x aqui, porque x vezes x vai dar o x ao quadrado que nós estamos buscando para anular lá, né? E aí você tem x mais vezes o mais 3, fica mais 3x. Na subtração, essa primeira parte zero. Menos 5 com menos 3x vai ficar menos 8x, né? Mais m aqui, ó. Daí, no quociente, você ainda consegue trazer aqui e colocar um menos 8. E aí vai ficar menos 8 vezes x, fica menos 8x. Né? Menos 8 vezes 3 fica menos 24, correto? Na subtração aqui nós vamos ter essa primeira parte zerada e aqui nós vamos ter o m mantido, né? Ele não vai conseguir fazer uma junção ali com 24, então repito. Aí esse menos com esse menos aqui vai ficar mais 24. Né? Se nós colocarmos que esse resto tem que ser igual a zero, você vai ter m mais 24 igual a zero. Portanto, m igual a menos 24. Mesmo valor encontrado ali. Veja que o resto, pessoal, que foi o que sobrou aqui, ó, né? É exatamente o resto que o teorema do resto nos indicou. Olha ele aqui, ó. 24 mais m, né? Então a mesma coisa. Tá? Então seguiu aí alguns exemplos do teorema do resto, suas aplicações, né? Tanto para contas mais imediatas quanto para outras que demandavam fazer uma divisão aí, beleza?